Hoje é 27 de abril de 2020, uma segunda-feira gorda, um sol bonito aí fora, quase fazendo esquecer que esse escriba é uma espécie de papillon velho há quase 30 dias, se não forem os 30, preso e sem poder se movimentar fora de casa. 27 de abril de 2020, o escriturário de direito penal acordou de mau humor, mas já melhorou. Melhorou porque ia falar mal do presidente da República, como faz sempre, e resolveu relembrar Luiz Fernando Veríssimo, que dia desses, em vez de fazer o mesmo que este antigo escrivinhador, resolveu elogiar um músico ou tocador de oboé ou de um instrumento qualquer exótico, mas um grande apreciador de jazz. O que leva o cronista a acreditar que Luiz Fernando Veríssimo gosta muito daquelas bolachas antigas que servem aos tocadores de discos antigos também. Mas, pensando em Luiz Fernando Veríssimo, que num dia ou numa bela manhã igual a esta, decidiu que não ia fazer um repeteco falando mal do presidente da República, este cronista decidiu abrir o jornal Estado de São Paulo e pensar numa notícia qualquer que fosse agradável no entremeio desta quarentena. E achou um artigo aqui muito engraçado, muito curioso, num caderno especial H8. Até vai publicar a foto do autor, que não conhece. O nome dele pequenininho, pequenino, singelo, Gilberto Amêndola. E o escrivinhador pediu a Fábio Stamato, que faz às vezes de cinematografista em casa, porque o instrumental está todo lá fora, pediu a Fábio Stamato que fosse pesquisar a saber quem era. E Fábio me diz apenas que se cuida de um jornalista da Band. É isso que está identificado muito pequenino. Como o artigo é público e saiu a foto do rapaz aqui, esse articulista vai pôr a fotografia do moço. Porque o moço se atreve a escrever sobre sexo virtual, manual sucinto e recatado do sexo virtual. Nesse tempo em que as realidades já se foram e em que tudo é ficção ou ritualidade, não, virtualidade. E o escriba se lembra disso porque estava a repetir num dos seus 20 e poucos Moleskine os originais de seu último romance a sair daqui a alguns meses no prelo. E este último romance do articulista Paulo Sérgio se chama Joseph. Joseph, o cigano. E isso indiretamente relembra, ou lembra também este articulista de um pedaço
do livro, sim, mas estranhamente ligado à presidência da República, porque se atribui ao presidente da República uma tentativa de nomear superintendente da Polícia Federal na pessoa de um delegado de Polícia Federal que seria amigo de filho dele, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, se a memória deste antigo escrivinhador não falha. E disseram, ou suscitaram anteriormente, dias atrás, a suspeição teórica daquele delegado de Polícia Federal como um amigo de Flávio Bolsonaro pode ser nomeado como diretor da Polícia Federal numa hipótese possível de precisar tratar ou instrumentalizar uma investigação policial correspondente exatamente a uma minúcia qualquer ligada a tal particularidade a Flávio Bolsonaro. E o presidente da República respondeu, sim, e daí? E daí que isso leva, obviamente, à suspeição dessa eminentíssima autoridade policial. Suspeição se dá por amizade íntima ou por inimizade. E o leitor ou aquele que ouve este articulista há de indagar, talvez, o que tem isso a ver com Luiz Fernando Veríssimo e o que tem isso a ver com o manual sucinto e recatado do sexo virtual, esta crônica de São Paulo escrita por este rapaz simpático, aliás, com um arzinho meio safado, instrumentalizado na crônica, Gilberto Amêndola. Tem porque nesse livro que Paulo Sérgio está para editar ou para publicar, há uma hipótese, sim, de uma sustentação oral que o escrivinhador fazia num desses tribunais do país, em que contava a história, consta do livro, contava a história de Goya, contratado pelo primeiro-ministro de Espanha para pintar o retrato da esposa. Mas naquele tempo, naquela época, era absolutamente abstruso que um nobre da corte pusesse nas paredes o retrato da mulher nua, da esposa nua. Então, o que se sugeriu? Sugeriu-se a Goya que fosse procurar a cabeça de uma e o corpo da outra. Em outros termos, o corpo seria da mulher do primeiro-ministro da Espanha, que por sinal tinha 26 anos apenas, e a cabeça seria de uma cortesã famosa na Espanha daquele tempo, que se chamava, o nome dela não importa, duquesa de qualquer coisa, o apelido dela era Pepa. E o que tem isso a ver com suspeição, com sustentação oral, com sexologia, nesse artigo escrito aqui por Gilberto Amêndola, tem a ver exatamente porque o escriba fazia reparos nos originais para mandá-los à impressão. E tem a ver, sim, também porque o escriba precisava, há tempos atrás, fazer uma sustentação oral num dos tribunais de São Paulo, e era sobre falsidade ideológica, falsidade documental, qualquer coisa. E para impedir que os eminentes desembargadores dormissem ou tivessem sono, deu o exemplo
da primitividade do documento posto a exame da perícia técnica e dizia: isto, eminentes desembargadores, é mais ou menos como o retrato que Goya pintou de esposa do primeiro-ministro da Espanha, lá há séculos atrás, em que colocou o corpo da mulher do primeiro-ministro e a cabeça da cortesã. E aquilo se transformou mais tarde na pintura chamada La Madja Desnuda, Madja Desnuda, que está no Museu do Prado, na Espanha, e que é visitado tal retrato ou visitada tal tela por todo turista que vai à Espanha. Quem vai à Espanha e não viu La Madja Desnuda não foi a Paris não foi à Espanha da mesma forma que quem vai a Paris e não viu La Gioconda não foi à França. E este escriba, em sustentação oral para impedir que os eminentes juízes dormitassem, era logo depois do almoço, deu o exemplo da rusticidade, da falsidade que se dizia haver no documento. Era como o retrato pintado por Goya, ou seja, o corpo desnudo era, sim, da mulher do primeiro-ministro, mas a cabeça era da saudabilíssima meretriz que havia lá em Madrid. Isso ficou muito esquisito. Um advogado competente, porque este escriba era um competente advogado, em vez de falar em falsidade documental em si, comentava a pintura de Goya com o corpo da Madja desnuda, da mulher do primeiro-ministro, mas a cabeça era da meretriz. Houve um desembargador que despertou repentinamente, sim, estava absorto no degustamento da refeição, despertou repentinamente e indagou: mas o que tem isto a ver com o nosso caso, advogado? E o orador tentou explicar ao desembargador que tanto o retrato era falso e tinha falsidade perfeitamente perceptível, porque Goya pôs a cabeça da meretriz meio torta em relação ao corpo, tanto um era falsamente perceptível, como também o documento posto a exame da corte tinha a falsidade perfeitamente estabelecida. Mas o desembargador ainda assim não entendeu e perguntou: mas que Madja é esta? Daí este cronista disse: não era Madja desnuda, desembargador, era Pepa, desembargador. Os outros se entenderam. E o antigo juiz ficou inimigo daquele advogado a partir daquele dia. Então, amizade ou inimizade são facilmente perceptíveis. E qual é a relação que isso tem a ver com os originais que este escriba corrigia para mandar ao prelo, originais estes, referência ao livro Joseph, o Cigano? Tem a relação porque diz também, aqui teoricamente e aqui também virtualmente, com a crônica que o rapaz pôs a lume hoje, Manual Sucinto e Recatado do Sexo Virtual, que é uma publicação extravagante no jornal Estado de São Paulo, que normalmente costuma ser
muito recatado também. Vai aqui a foto do moço. A recomendação é que os leitores tenham o prazer de ler Manual Sucinto e Recatado do Sexo Virtual, e o convite aqui, no momento adequado, vão ao lançamento do livro Joseph, o Cigano, que tem relação com Pepa, Pepa Pepita, com Goya, pintor maravilhoso daqueles tempos na Espanha, e com a pintura La Magia Desnuda, que quem vai à Espanha precisa visitar, como quem vai a Paris precisa ver lá Gioconda. E vamos esquecer Bolsonaro por hoje. Este cronista se cansou de falar mal dele, só que está a lembrar-se que a declaração eventual do impeachment positivo de Jair Bolsonaro é outro golpe indireto de 1964, mas é um golpe virtual, Estamos falando em sexo virtual, em pinturas virtuais, em impeachment progressivo ou programado, e também estamos falando exatamente num golpe, já não de 1964, mas, quiçá, concretizado no começo de 2021, golpe este que é um repeteco de 64, mas absolutamente indolor. Virtual, sim, virtualizado, uma ficção, porque se decretaram o impeachment de Jair Bolsonaro, gente, se decretarem o impeachment dele, vão por outra vez o Exército Nacional a mandar no país, porque assumirá o vice-presidente, que, por sinal, é um simpático general, usando os catões ainda e usando os coturnos militares das nossas Forças Armadas. Nós vamos fazer sem dor alguma, ou sem o disparo de um só tiro. Nós vamos fazer o serviço deles. É por isso, quem sabe, se o presidente do Conselho Federal da Ordem, embora seja inimigo Fidagal, não Fidagal, como se afirmou outro dia, Fidagal, de Fidago, e não de fígado, é inimigo Fidagal do presidente da República, acentuou que não se devia falar ainda em impeachment, porque o moço que preside o Conselho Federal da Ordem percebeu, como nós outros velhos marinheiros, que nós íamos fazer o serviço deles sem a avertição ou sem o derramamento de uma só gota de sangue. Portanto, vocês fiquem aqui com Luiz Fernando Veríssimo, fiquem aqui com esse menino simpático que resolveu escrever um manual sucinto e recatado do sexo virtual. Restem com La Magia Desnuda, restem com o impedimento ou a suspeição do desembargador que não gostou de que lhe fizessem a historificação de Pepa ou de da Duquesa de Alba, como aconteceu lá atrás na velha Espanha, e vamos sorrir um pouco nesta manhã de sol, deixando de lado Jair Bolsonaro e suas tentativas de se defender daquilo que vem por aí. E lá vá.